pessoal, tudo bem? Boa noite, Cristilene, tudo bem? É a Crislaine, tudo Desculpa. bem, Crislaine? Boa noite, muito boa noite. O Edson e a Luciana entraram agora, boa noite. A gente vai esperar só um minutinho, pessoal, para ver se mais alguém entra, a gente já vai começar, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, muito bom ver vocês aqui. Legal, que bom! Gustavo, seja muito bem-vindo. Boa noite, mano. Boa noite, Edson e Luciana, muito boa noite. Muito obrigada por participarem da nossa live. Gente, olha só, a gente é bem londrino, tá? A gente é bem pontual, então são 8 horas da noite, eu acho que até por respeito a vocês, a gente vai começar agora. O pessoal vai entrando no decorrer aí do trajeto, né? Bom, meu nome é Márcia Galvão, eu sou especialista em organização, já falei isso na live anterior para vocês. E sou autora do livro Libere as Suas Emoções e Comece pela Sua Casa. É um livro que vai ser lançado agora no finalzinho do mês de março. Logo, logo eu vou trazer novidades para vocês a respeito desse livro. E você é? Eu sou o Leonardo Galvão. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre como fazer um controle financeiro e um planejamento financeiro, que é uma dúvida de muitos, né? Então a gente vai ajudar a orientar nessa parte, né, amor? Isso, o Léo vai ensinar vocês hoje a fazer uma planilha orçamentária familiar. Isso é muito importante, pessoal, para que a gente possa fazer uma gestão financeira de qualidade dentro do nosso casamento. Bom, amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe diferença entre controle financeiro e planejamento financeiro? Existe, amor. O que é um controle financeiro? Controle financeiro, vou dar um exemplo. A gente terminou o mês de fevereiro. O controle financeiro são todas as contas e receitas e despesas que vocês tiveram no mês de fevereiro. Por exemplo, quanto vocês tiveram de salário nesse mês, quanto vocês tiveram de despesas de moradia, com aluguel, luz, água, condomínio, IPTU, internet, com saúde, com veículo, com lazer, tudo isso, o que você já foi realizado. Isso é um controle financeiro. O planejamento financeiro é o que você planeja para os próximos meses. Você tem uma estimativa de recebimento, por exemplo, o teu salário. A gente sabe que no final do ano a gente tem o 13º, então a gente provisiona esse valor que a gente vai receber no final do ano. Então é uma verba a mais que você recebe. E até mesmo as contas. Por exemplo, uma conta que não é todo mês é o IPVA. O IPVA você paga conforme o número da tua placa. Então você faz um provisionamento durante os meses e faz um planejamento anual das tuas despesas desse ano. Então essa é a grande diferença em relação a controle financeiro e planejamento. O controle financeiro é fundamental para você ter uma base para fazer o planejamento financeiro. Entendi. Então, pessoal, por que é tão importante a gente fazer um planejamento orçamentário familiar? Para garantir a saúde financeira da nossa família, para investir no futuro e para construção de patrimônio. Eu tive hoje dando uma olhada nos índices e eu peguei uma pesquisa do SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. É uma pesquisa antiga, é lá de 2018. Eu não consegui encontrar nada mais atualizado. E nessa pesquisa diz que 58% das famílias não fazem gestão financeira nenhuma. E que as famílias, elas conseguem investir apenas 5% da sua renda em investimentos. Então, assim, gente, é muito pouco. O ideal seria a gente investir 10, 15, 20% da nossa renda.
E o brasileiro hoje, até por condições econômicas, né? Enfim, a gente não vai entrar nesses méritos agora, consegue investir menos de 5% de todo o seu rendimento em investimentos. Isso é muito ruim, né, amor? Sim, amor. Porque esse investimento financeiro mensal serve para você fazer as suas reservas, para você ter tua previdência privada, você planejar os teus objetivos, tuas metas financeiras, você também em relação ao planejamento de realização dos teus sonhos. Então, todo esse investimento serve para isso. Interessante. E olha só, o planejamento financeiro, pessoal, ele é o único caminho para a gente evitar o endividamento das famílias e manter as contas em dias e realizar os nossos objetivos, que é o mais importante, né? Todo mundo tem o sonho de trocar o carro, de comprar uma casa ou fazer uma viagem. Então é muito importante que a gente faça esse planejamento orçamentário todos os meses. Amor, só espera um pouquinho. Pode falar. A Luciana e o Edson estão perguntando qual investimento hoje vocês aconselham a fazer. Opa! Hoje a gente está investindo em fundo imobiliário. Por quê? O fundo imobiliário é um investimento de renda variável que ele é como fosse um imóvel. Você compra parte do imóvel. Ele tem a valorização do imóvel e mais um rendimento mensal que seria o aluguel que é pago por mês. Então a gente está investindo nesse tipo de fundo. Depois em outra live a gente vai explicar certinho algumas diferenças em relação aos investimentos para a gente dar alguns conselhos em que formas a gente pode fazer. Qual que é a melhor forma de você fazer a tua reserva financeira, em que tipo de aplicação, quais são as diferenças do fundo imobiliário, da bolsa, do renda fixa, do tesouro direto, para a gente ter uma noção para orientar vocês, tá? Qual o melhor investimento a ser feito, né, amor? Porque sempre oscila, né? Sempre está oscilando essa questão de investimentos. Às vezes é fundo imobiliário, às vezes Fala aí, amor. Bolsa de valores, tem aquele outro também, tem o Tesouro Direto, então sempre tem a bola da vez, né, amor? Sempre tem a bola da vez. Não só a bola da vez, a gente também tem que entender o perfil de investidor de cada um. Não adianta eu pedir para alguém que tem o perfil de investidor conservador investir em bolsa de valores. Por quê? Porque tem uma variação muito grande. Agora, e também eu não posso falar para alguém investir que é investidor de risco em tesouro direto, que ele tem pequena oscilação, não tem perigo de perda e vários pontos assim. Quem é mais agressivo já não dá muito certo investir no tesouro direto, né, amor? Justamente. Então, pessoal, o que vai ser falado hoje na live, né? O que o Léo vai ensinar hoje para vocês? Registrar tudo que entra, registrar tudo que sai, para que vocês tenham uma noção de um todo, uma noção macro de todo o orçamento familiar de vocês, né? Então, isso também faz com que a gente consiga enxergar melhor aonde tá havendo os vazamentos. Não tem aquele cano na tua casa que tem o vazamento de água? A mesma coisa com o nosso dinheiro. E se a gente permitir não tapar esse vazamento, gente, isso acaba entrando num colapso, acaba inundando tudo, então a coisa fica bem complicada. A gente também tem que aprender a renegociar as nossas dívidas antes de fazer investimento, antes de qualquer coisa. A gente precisa ter uma ideia de tudo para que a gente possa saber o quanto a gente ganha, saber o quanto a gente gasta e tentar ver uma forma melhor de renegociar as nossas dívidas, ok? Uma coisa importante também que eu queria falar para vocês, que tem filhos, a gente precisa envolver todas as pessoas da nossa casa dentro desse planejamento familiar. Então é muito importante que a gente converse com as nossas crianças e os nossos adolescentes
para que quando saiam do quarto apaguem a luz, né? Não tomar aquele banho mais demorado, né? Para que eles também possam entender essa questão de gastos, né? Porque a educação financeira, ela infelizmente ainda não existe nas escolas, mas a gente pode ensinar ela dentro de casa. Então é muito importante, né, que a gente ensine os nossos filhos a ter essa consciência financeira, para que quando eles crescerem, eles, né, já conseguirem entender melhor todo esse mundo aí, né, que é complicado, assim, para quem não entende, mas, assim, não é difícil de fazer, tá? Então, pessoal, agora a gente vai começar, né, amor? O Léo vai mostrar uma planilha para vocês, ele vai fazer com vocês passo a passo. Quem tiver caneta e papel na mão, por gentileza, peguem o bloco de anotações, a caneta, a gente vai começar a mostrar esse planejamento orçamentário. Ele vai estar fazendo aqui, a gente vai estar fazendo ao vivo com vocês, para que vocês possam aprender aí de uma forma bem simples, bem prática, mas que vai ajudar muito vocês nesse primeiro momento. Vamos lá, amor? Vamos lá, vamos fazer na prática agora, tá? Então, vamos colocar que a gente tem um rendimento familiar de R$5.000 de salário da esposa, do marido, mais ou menos uma renda como funcionário de R$5.000. Os dois, né, amor? Isso mesmo. R$5.000 o casal. A primeira coisa que a gente pensa é investir. A gente tem um conceito, eu e a Márcia, minha esposa. Nosso método. Nosso método é investir, se pagar primeiro. Pague-se primeiro. O que é se pagar primeiro? Investir em vocês, investir na tua construção para o teu sonho, investir no teu futuro, na tua futura aposentadoria. Muita gente fala investir na tua liberdade financeira. Então, a gente sempre usa esse conceito, a gente prega isso para nós. Então, a primeira coisa a gente vai investir. Como a gente tinha colocado no nosso post, o recomendado é 20% do rendimento investir em poupanças, em investimento. Então, eu vou investir R$500 em poupança e R$500 em renda fixa. Por que eu estou investindo nesses dois? Para quem não tem esse costume de investir, para ele já começar a se acostumar a investir, certo? Então, a gente faz um investimento em renda fixa, que são rendimentos com menos risco, do pessoal mais conservador. Isso daria 20% do rendimento. Aí a gente vai para as contas de habitação. Aluguel ou financiamento imobiliário, eu vou colocar uma média de R$1.000. Para quem ganha R$5.000, isso é 20% do rendimento em aluguel. R$200 em condomínio. IPTU, eu vou colocar como R$25 por mês, R$28 por mês. Vocês estão acompanhando bem, pessoal? Quer que a gente vá um pouquinho mais devagar? Tá tudo certo aí? Se tiver muito rápido, o Léo estiver falando muito rápido, por gentileza, vocês nos falem. Se tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente volte, eu tô acompanhando aqui no chat para a gente não deixar nenhuma dúvida, tá? Aí outra conta de habitação que a gente pega é a taxa de lixo. A taxa de lixo, vamos dizer que a gente pague R$25 por mês. A próxima seria a luz. Vou colocar como R$100. Como eu estou simulando a vida num apartamento, o preço já está embutido no condomínio o custo de água. Então, não tem custo de água. Certo? Internet, eu vou colocar um custo de R$80. TV por assinatura, as pessoas geralmente não estão mais pagando TV por assinatura, mas eles pagam o Netflix. Então vamos colocar o preço do Netflix. As pessoas estão trocando a TV a cabo por essas, né, Netflix, tem aquela outra lá que a gente usa também, como é que é? A Amazon Prime. Amazon, que o custo-benefício é mais barato, né? E agora tem outras, tem a Disney Plus,
tem a HBO, Sim. tem várias, né? A gente vai colocar o custo de telefone R$ 50, que é aquela fatura de telefone celular principalmente, né? Que agora a gente não usa mais telefone fixo. Justo. Alimentação, vamos colocar R$ 800 por mês. Teria outra conta de manutenção, mas eu vou colocar como a gente não teve custo de manutenção no nosso apartamento esse mês. Então a gente teve um custo de habitação de R$ 2.312,90. Isso representa 46% do nosso rendimento mensal, certo? Próxima conta seria saúde. Saúde, a gente pode colocar como plano, a gente não tem plano de saúde, vamos colocar como a gente não tivesse plano de saúde. A gente faz uma consulta médica de R$ 100 por mês em média, um dentista R$ 100 e R$ 25 de medicamento. Em média. Lembrando que esses valores, pessoal, são fictícios, tá? A gente sabe que oscila muito, né? Depende da situação e de situações e situações, né? Então a gente está colocando mais ou menos uma média com um rendimento de R$ 5.000, que seria adequado. É claro que pode variar para cima como para baixo. Próxima conta seria o transporte. Outra coisa, não se preocupem com a planilha, que depois eu vou... Quem tiver interesse nessa planilha, é só pedir no nosso direct, no nosso canal, que a gente vai... O e-mail para o nosso direct, que a gente vai estar repassando essa planilha para vocês, tá? Justamente. Em transporte eu coloquei prestação de carro, IPVA e licenciamento, multa, gasolina, pedágio, manutenção e passagem de ônibus ou metrô. Eu vou colocar só R$ 200 em gasolina e R$ 50 mensal em passagem de ônibus ou metrô, tá? Então, as outras eu vou colocar como a gente já pagou o carro, o licenciamento e o IPVA só mais para frente. Multa a gente não teve, pedágio a gente não precisou pegar BR para pagar pedágio e manutenção a gente não teve nenhum problema no carro para pagar manutenção. Depois a próxima vem as despesas pessoais. O que são as despesas pessoais? Salão, corte de cabelo, barbeiro. Isso a gente colocou um valor de R$ 100 mês. Vai ter meses que vai ser maior, vai ter meses que vai ser menor, né, amor? Sim. Vestuários, eu vou colocar R$ 100 por mês. E cursos e atividades, eu vou colocar R$ 150. O que seria cursos e atividades? Se você for fazer um curso de aperfeiçoamento, ou uma academia, ou uma aula de violão, mais ou menos, em média, R$ 150. Próxima conta seria o lazer. O lazer, a gente colocou restaurante, café, cinema e bares. A gente vai colocar R$ 300 por mês. Passagens. Quando a gente programa uma passagem, uma viagem, né, amor? Quando a gente vai viajar para algum lugar, ou para dentro do Brasil ou para fora do Brasil, a gente geralmente parcela a passagem hotel. Geralmente se parcela, né? Porque é um valor muito alto. E até mesmo você não viaja, não faz uma viagem longa toda semana, todo mês. Você geralmente se programa para fazer uma viagem. Dependendo da viagem, é uma viagem por ano, né? Se a pessoa faz a viagem, né? Justamente. Porque tem pessoas que não conseguem, né, com o orçamento apertado, não conseguem fazer uma viagem. Justamente. Aí eu coloquei R$ 50 de passagem e R$ 50 de hotel e pousada. Daria R$ 100 por mês. E passeios, que geralmente aí os passeios são aquelas viagens que você pega e vai com a família para uma cidade próxima, ou conhecer uma praia e comer fora. Ou até mesmo tomar um café fora, comer fora, né? Esse tipo de parque, um zoológico, essas contas. Então a gente colocou R$ 100 para a família fazer essa viagem. Próximo seria o dependente. Se você tem filho, a gente tem a despesa com os filhos. Principalmente vestuário, educação e material escolar. Então a gente vai colocar vestuário R$ 100 para ele por mês.
vamos colocar R$ 100 de cursos e educação e R$ 50 de material Material escolar. Que a gente não sabe que não é bem assim, né, pessoal? Gastar R$ 50 com material escolar da forma que tá hoje tá complicado, né? Sim, e provavelmente vocês vão pagar muito mais, mas vai ser um valor maior do que os R$ 50, mas vai ser uma vez por ano ou 2 vezes por ano. E o valor estipulado por cada família também, né? Claro. Aí eu estou simulando como não tivesse dívidas, mas aqui na nossa planilha tem dívidas com cheque especial, empréstimos ou negociação do cartão de crédito. Aí complica. Que são as dívidas maiores. O que eu recomendo se vocês têm dívidas? A verba que vocês usam como investimento, primeiro paguem as dívidas para depois começar a investir. Por quê? Geralmente a dívida de cheque especial, cartão de crédito e empréstimos, os juros que eles cobram é maior do que o rendimento que você tem na aplicação. Então vale mais a pena você eliminar essa conta e depois você ter mais folga no teu orçamento e com isso você conseguir investir mensalmente, certo? Nessa simulação que a gente fez, ainda sobrou R$ 112 do nosso dinheiro, dos nossos R$ 5.000 de verba. Então a gente conseguiu ter 20% em investimento, 46% em habitação, 5% em transporte, 5% em saúde, 10% em lazer, 5% em independentes, 7% em despesas pessoais e 0% em despesas com dívidas. Então, a gente ainda teve uma sobra de R$ 100 por mês. Então, para vocês verem, vocês se organizando, vocês têm como vocês se planejar e organizar suas contas. E como que a gente faz agora o planejamento financeiro para os próximos meses? A gente tem uma base agora. A gente tem uma base de rendimento mensal. A gente sabe que se a gente for o CLT, a gente vai ter um salário em média de R$ 5.000, certo? Todo mês. Então a gente vai colocar R$ 5.000. Mas a gente sabe que em novembro a gente tem a primeira parcela do quê? Do 13º. Então aumenta o nosso rendimento. Certo? Então, em vez de ter R$ 5.000, a gente vai ter, em média, em novembro, R$ 7.500 e R$ 7.500 em dezembro. Certo? Então, a gente tem, de janeiro a outubro, a gente tem 5.000 de rendimento e nos últimos 2 meses, em novembro e dezembro, a gente tem 7.500. A gente sabe que também as contas eles vão variar. A conta, a gente vai ter uma conta que vai ser o IPVA do carro. O IPVA do carro a gente não paga todo mês, mas a gente paga conforme a nossa placa durante 3 meses, parcelando o IPVA durante 3 meses. Então a gente vai provisionar esses pagamentos conforme o vencimento do nosso... E não só IPVA, né, amor? A gente tem começo do ano ali, a gente tem IPTU, a gente tem a escola das crianças. Como é que faz tudo isso aí? Como é que a gente coloca toda essa situação aí na planilha? Boa pergunta, amor. A gente provisiona, certo? A gente tem o valor mensal do IPTU. Algumas vezes a gente paga o valor total para ter um desconto. Se você tiver essa possibilidade... O desconto seria o ideal, né? Seria o ideal, porque você ganha um desconto maior. E as despesas com escola geralmente são mensais. Mas, por exemplo, material escolar, como minha esposa falou, geralmente se gasta muito mais. Mas você só gasta ali em fevereiro, março, que é quando começa o ano letivo. Fevereiro. Geralmente a gente tem que comprar todo o material escolar, né? Então é aquele montante maior.
Isso quando as crianças não estudam, né, em colégio particular, né, às vezes tem uma bolsa, mas estuda em colégio particular, e a gente sabe que colégio particular pedem tudo, né, desde uniforme até materiais super caros. Mas enfim, quando os nossos filhos estudam em colégios estaduais e municipais, também existe esse gasto com material escolar, né? E isso, infelizmente, as famílias elas não conseguem fugir. Bem isso. Então, o que é importante saber quando você tem todas as contas planilhadas, ou mesmo num caderno, ou em algum lugar que você se sinta mais à vontade? É importante você ter tudo isso para quê? Para você saber quanto que você pode gastar, você estipular valores. Quanto que eu posso gastar com a moradia, com o meu rendimento hoje? Quanto que eu posso gastar com saúde? Quanto que eu posso gastar em lazer? E não comprometer o meu rendimento, como que agora fugiu a palavra, amor? Não tem problema. O meu planejamento orçamentário. Então a gente sempre tem que ter os números ao nosso lado, para a gente não chegar e comprometer e ficar no vermelho, ter que pegar um empréstimo, ter que não pagar o valor total do Mas, amor, cartão de crédito. você sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, ó, que as despesas que são supérfluas é o que incha o orçamento familiar, né? Não é a despesa do aluguel, nem da luz, do telefone, né? Essas despesas, elas precisam existir, né? A gente pode amenizar esse tipo de despesa, mas elas precisam existir. A gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar o financiamento, a gente precisa pagar, né, a conta do telefone. Mas assim, os gastos que a gente tem, que são aqueles gastos desenfreados, como, sabe, você não sabe quanto que você tem ali gasto no teu cartão de crédito e você vai lá no restaurante, você vai lá e compra uma outra coisa que você não precisa. Isso é que acaba inchando o orçamento da família, e as famílias acabam se perdendo diante desse bolo todo aí, né? E aí, ótima pergunta, amor. E aí é importante vocês colocarem sempre esses custos na planilha. Por exemplo, você falou de ir comer fora, sair para um restaurante. Você tem que colocar na conta de lazer de restaurante, café, cinemas e bares. Isso, o casal precisa estipular uma porcentagem para o lazer, é isso, né? E planilhar tudo que é gasto. Por quê? Porque aí você vai saber realmente quanto que você gastou naquele mês, naquela conta. E se você não ultrapassou o teu teto de gastos, para você não ficar no vermelho. Mesma coisa, a gente pode pegar a conta aqui de alimentação, de supermercado. A gente sabe que muitas vezes a gente vai para o mercado, a gente compra supérfluos, coisas que a gente não necessita e até coisas que a gente nem utiliza. A gente compra algumas frutas que a gente não come, que estragam, alguns produtos de limpeza que a gente não utiliza. Bom, então, agora que você está falando isso, eu vou dar uma dica para o pessoal que está aí na live. Quando vocês forem ao mercado, pessoal, tomem um café bem reforçado, saiam bem alimentados de casa, porque isso vai fazer toda a diferença na hora das compras do supermercado. Vocês não vão ter aquela tentação de comprarem chocolate, bolacha, todas aquelas coisas que, além de não fazerem bem para a nossa saúde, né, acabam inflando também o nosso orçamento familiar. Né, amor? Bem isso, amor. Então, é nessa linha que a gente tem que pensar. E sempre, claro, essa situação, a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Muitas vezes a realidade financeira nossa não é essa que a gente está apresentando. Por exemplo, se você tiver um rendimento menor do que 5 mil, a gente tem que se adaptar. Se encaixar, né? Se encaixar. Algumas vezes você não tem como investir 20% do teu rendimento, mas pelo menos faça um investimento de 5%, 10%. Faça uma força para investir mensalmente um valor. A gente também sabe que de repente você tem esse rendimento mensal, mas você tenha
3 filhos, 4 filhos, e a gente sabe que filhos trazem um custo maior. Todo filho é uma bênção para a nossa vida, mas a gente sabe que a gente tem a responsabilidade. Ó, a Betina tá falando ali, ó, que realmente ir no supermercado com fome faz a gente comprar muita coisa. Ó, a Betina tá ligada. Então, pessoal, isso que o Léo tá falando na questão de investimentos, a partir do momento que você se paga primeiro, que essa é uma regra de ouro na nossa casa. Quando a gente pega o nosso montante, ou seja, aquilo que ele recebe, aquilo que eu recebo, o aluguel do imóvel que a gente tem alugado, né? Todas as rendas, a gente junta tudo, o que a gente faz? A gente primeiro tira a parte do investimento e o que sobra a gente paga as nossas contas. Isso é regra fundamental. A partir do momento que as famílias começarem a ter esse entendimento, as pessoas elas vão ter mais liberdade financeira, até porque isso acaba gerando uma vontade maior de investir, né, amor? Porque assim, quando a gente começou a investir pouco também, né? Hoje a gente investe muito mais, mas quando a gente começou a investir, a gente ia lá, dava uma olhadinha e via que, né, o negócio crescia lá, só tem mais um dinheirinho aqui, aumentou um pouquinho mais, né, o rendimento tal, tá pagando mais, e isso te dá um negócio assim legal dentro de ti, que tu acaba, nossa, eu quero ver isso crescer, eu quero me esforçar mais para investir, para conseguir construir um patrimônio. E até mesmo nessa linha, amor, uma das coisas que os bancos trabalham muito bem, que é o juros composto. O que é o juros composto? É um juros juros sobre juros. O rendimento, ele também gera um juros composto. Nas aplicações, tanto em renda fixa como renda variável, ele vai fazer os juros em cima dos juros. Vou dar um exemplo. A gente tem um rendimento de 1% mensal numa aplicação. A gente tem R$100, ele vai render R$1 de rendimento. No próximo mês, a gente vai pegar os R$101 e fazer 1%. Não vai ser em cima do 100, ele vai fazer em cima dos R$101. Então, vai gerar mais R$1,10 de rendimento. E sempre assim, os juros vai sendo juros em cima de juros. O banco trabalha muito bem com isso. A gente tem que aprender a trabalhar com juros ao nosso favor, certo, é isso amor? aí, isso mesmo. É isso mesmo. Então, pessoal, o Léo, ele mostrou aqui, ele fez junto com vocês essa planilha orçamentária e, infelizmente, no Instagram a gente não tem como mostrar ela para vocês, né? Para que a gente possa estar fazendo junto e tal. Mas vocês que estão aí, que têm interesse nessa planilha orçamentária, manda o e-mail de vocês ali no nosso direct, né? Casados à prova de dívidas, que a gente vai estar disponibilizando essa planilha para vocês. E com certeza essa planilha ela vai estar ajudando muito na gestão financeira do casal, tá? É muito importante. Essa planilha ela tem que ser usada, né? Ela tem que ser preenchida, de preferência toda semana, tá, gente? Então, assim, aquele conselho que a gente deu na nossa outra live sobre sentar com o seu cônjuge, conversar com ele sobre gestão financeira, isso ainda tá dentro da ideia, viu, pessoal? Então, a gente quer que vocês façam isso, a gente, sabe, torce muito para que vocês comecem a aplicar isso na vida de vocês. E com essa planilha, com certeza vai ficar muito mais fácil, porque vocês vocês vão ter uma visão muito mais ampla da casa de vocês, né? Da vida de vocês. Porque controle financeiro não funciona de nada, porque ele depende das pessoas que estão fazendo o controle. Então, controle financeiro nada mais é do que o seu próprio controle. Controlar a sua vida, controlar os seus gastos, controlar as suas vontades desnecessárias para um bem maior.
controlar teus hábitos. Os teus maus hábitos financeiros. Porque as pessoas hoje, elas não, né, não generalizando, mas a maioria das pessoas, elas não pensam no dia de amanhã. Elas recebem aqui, gastam tudo e não pensam que lá no futuro, né, a gente vai precisar da aposentadoria, a gente vai ter que ter um conforto maior, né? Vocês sabem disso, o pai, mãe, os nossos pais hoje não têm um conforto financeiro bem ajustado, porque não fizeram esse planejamento orçamentário. Justamente. E voltando ali à importância, faça esse planejamento e esse controle em conjunto. Por quê? Porque todo mundo vai saber a importância e como que está o orçamento familiar. Qual que são as contas que estão trazendo mais importância, o que vocês podem diminuir para trazer, para buscar os sonhos de vocês, os objetivos em comuns, para vocês conseguirem realizar tudo o que vocês almejam. Então é importantíssimo sentar, principalmente o marido e a esposa. É importante fazer a participação dos filhos, porque os filhos vão, se eles entenderem a importância desse planejamento orçamentário e até mesmo colocar os sonhos, os objetivos dele para a gente realizar no planejamento, eles vão trabalhar em conjunto com o casal para trazer o retorno. Então, é fundamental isso. Então é isso aí, pessoal. Eu vou mandar para o pessoal que colocou ali eu quero, mas eu preciso que vocês mandem o e-mail de vocês para que a gente possa estar mandando essa planilha, tá? Pode ficarem tranquilos que a gente vai mandar a planilha bem bacana, uma planilha simples e prática para vocês estarem utilizando. O nosso muito obrigada pela participação, entraram muitas pessoas, a gente tem muita gratidão pela vida de vocês e mais uma vez, só reforçando aqui, famílias fortes, gestão financeira de qualidade, para que as famílias tenham uma vida tranquila, uma vida cheia de prosperidade. É isso que a gente deseja, é isso que a gente quer trazer para vocês. Então, o nosso muito obrigada, né, amor? Muito obrigado pela presença de todos. Pela participação. Também. E o que precisarem, tiverem alguma dúvida, mandem no nosso direct. A gente vai ter o prazer de responder. Se vocês quiserem também sugerir temas para a gente conversar aqui na live. Ah, legal. A gente também está à disposição aí para a gente estar conversando com vocês nas lives, né? Em outros temas que vocês sugerirem. Muito obrigado, foi um prazer estar esse período aí com vocês. Um beijo, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Até a próxima live na próxima terça-feira. Tchau. Tchau.